Senhor ao mesmo tempo gritava que Jesus estava voltando, que era para o povo se arrepender dos pecados e voltar para Cristo, aceitar Cristo, que o Senhor estava voltando. E era ali, aleluia, os céus estavam se abrindo. E na visão que eu tive, os céus estavam abertos 10 centímetros. Então eu penso assim. Meus irmãos, hoje eu trago para vocês uma forte visão de uma irmã. Ela pertence à Igreja Deus e Amor. E a gente pode ver que ela é bem simplesinha, né? Mas que carrega Cristo em sua vida. E essa irmã, ela teve uma grande experiência com Deus sobre a volta de Jesus. E o Senhor mostrou a ela que o céu já está aberto, né, irmãos, para vir buscar a igreja do Senhor. Você crê que o Senhor está muito perto de vir buscar a igreja dele? Irmãos, eu creio, pois ainda esses dias eu tive uma visão de Deus, um sonho revelado por Deus. Isso não é uma história, né, algo inventado, não, irmãos. Deus é minha testemunha. Eu falo aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu não preciso estar aqui mentindo para receber views, tá, irmãos? Para receber like, não. Deus é a minha testemunha, que Deus me mostrou. Eu vi, irmãos, uma cidade. Aquela cidade era cercada. E aquela cidade eu via uma porta. E aquela cidade era toda de ouro. E ali eu estava um pouco distante daquela cidade. E eu ouvi uma voz que dizia assim: esta é a nova Jerusalém que vai descer do céu para o povo de Deus morar. Só mais um pouco, dizia assim, só mais um pouquinho, eu estou voltando. Então aquela visão, naquele sonho terminou, porque Deus, ele fala pouco e Deus faz muito. Deus não precisa estar mostrando para nós coisa de 1 hora, de 2 horas, não. Uma palavra de Jesus é suficiente para nós. Então ele me mostrou, irmãos, desta maneira. Eu vi aquela cidade, era murada, tinha uma porta. Eu não entrei naquela cidade porque eu estava um pouco afastada. E eu vi aquela cidade toda de ouro. E aquela voz que dizia assim: esta é a cidade, a nova Jerusalém, que vai descer do céu para o povo de Deus morar, para a igreja do Senhor morar. E ali, meus irmãos, eu contemplei aquela voz que dizia: só mais um pouquinho, eu estou voltando. Só mais um pouquinho, aguarda só mais um pouco. Então, meus irmãos, preste atenção nesta forte visão que Deus deu a essa irmã da Igreja Pentecostal Deus de Amor. Esta irmã, a gente vê que é uma pessoa que tem compromisso com Deus. E aqueles que têm compromisso com Deus, eles não vivem só. Porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que teme e o livra do mal. Do que teme o Senhor, né, irmãos? Então, a gente vê que essa irmã é uma pessoa de doutrina, é uma pessoa que segue, aleluia, a palavra de Deus por amor. Então, fica até o final, deixa o teu like e ouça o que essa irmã viu, que o Senhor mostrou, tá bom? Deixa aí um comentário, se você já teve experiência com Deus, se o Senhor já te mostrou algo que está marcado no teu coração, deixa aí, porque eu quero ver o teu comentário, vou marcar com o coração, tá bom? Quero ler o teu relato aí. E também não esqueça de deixar o like. Você que não é inscrito, se inscreva para me estar orando por você. Deus te abençoe. Quinta-feira, Deus me mostrou algo. Amém? E hoje eu recebi um áudio de uma irmã também, que Deus mostrou para ela. A mesma coisa. Eu não vou dizer assim a mesma visão, mas o mesmo propósito. Sobre a vinda de Jesus Cristo. Amém? Eu vou ler a palavra do Senhor Jesus, que se encontra em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz assim a palavra de Deus: a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? O
quero compartilhar com vocês essa visão que eu tive. Porque o Senhor Jesus, ele está voltando. Muitos podem até pensar, até falar, mas há muitos tempos atrás estão falando da vinda de Jesus. Mas eu tenho algo para te falar. Jesus, ele já voltou para muitas pessoas. E nós temos que estar preparados. Nós não devemos se preparar, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Mais forte é a vinda de Cristo. Mais forte é a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é real e é verdadeiro. Que está aqui na palavra do Senhor Jesus. Em Apocalipse, o Senhor fala aqui. Ele adverte a nós desde lá do começo da palavra. Desde lá do começo da palavra, onde Adão e Eva pecaram contra Deus e se afastaram de Deus. O pecado afastou eles de Deus. E assim, sucessivamente, o homem e a mulher vêm pecando. Porque a Bíblia, quando fala do homem, fala da mulher. E eu vou contar a experiência que eu tive com o Senhor Jesus Cristo. Então, quinta-feira, para amanhecer quinta-feira, e eu estava numa outra cidade, e lá eu contemplei assim, quando eu levantei meus olhos ao céu, eu contemplei como se fosse tipo assim, vamos dizer, uma bola assim, um arco, né, no meio das nuvens. Digamos que dá um arco que dá uns 10 centímetros, ele aberto. Eram as nuvens brancas e aquele arco aberto. Eu vi que eram os céus que estavam já abertos. Não sei se você consegue me entender. Digamos que seja uma abertura no céu de 10 centímetros. Amém? 10 centímetros essa abertura no céu. E de dentro daquela abertura saiu uma claridade muito, muito forte, que não existe aqui na face dessa terra. Uma claridade muito forte. E vinha de dentro para fora. Como se fosse tipo assim um sol, quando você fecha o olho e abre o olho e dá de cara com o sol. Mais ou menos isso, mas não tem nada comparável. Porque é celestial, é de Deus, é Jesus Cristo, então não tem comparação. Eu não consigo me expressar. E eu comecei a me estremecer, meu corpo estremecia, e eu corria, gritava e falava que Jesus estava voltando. Glorificava o nome do Senhor e ao mesmo tempo gritava que Jesus estava voltando. Que era para o povo se arrepender dos pecados e voltar para Cristo, aceitar Cristo, que o Senhor estava voltando. E era ali, aleluia, os céus estavam se abrindo. E na visão que eu tive, os céus estavam abertos 10 centímetros. Então eu penso assim, que o Senhor mostrou, como Ele mostrou o céu. Eu penso assim, que para Deus 10 centímetros não é nada. Para nós é muito, porque o tempo está voando. A Bíblia diz, eu e meu Pai somos mais rápido que o relâmpago. E o tempo está voando, Deus está abreviando os dias para nós poder vencer as lutas da terra. E eu fico pensando, como seria se nós não tivéssemos Deus para nos defender na terra? E como nós temos que nos apressar para fazer a obra? E como que nós devemos de valorizar esse Deus que nós servimos? Porque Ele tem um amor tão tremendo pelas almas, pelo povo, que Ele está divertindo todo milésimo de segundo. Advertindo ao povo, advertindo as almas que se preparem ou estejam preparados para a vinda do Senhor. E eu vi os céus abertos. 10 centímetros, eu contemplei os céus abertos. E quando eu acordei, eu estremecia, meu corpo estremecia muito. E eu dizia amém, 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 amém. Eu não conseguia parar, me controlar, sabe? O meu corpo físico. Do poderio de Deus ao qual contemplei. Foi tão pouquinho para mim aquilo, foi tão pouquinho, sabe? Mas foi grandioso. Glória a Deus. Porque nós não com a nossa carne pecaminosa, assim, o corpo físico, nós não conseguimos contemplar a glória do Senhor. Porque nós somos tão fraquinhos, pessoa tão